Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, vamos então voltar aqui à CPI e tentar chegar à verdade da cronologia, continuando aquilo que me estava a responder há pouco. Às 20h40 ligou a Frederico Pinheiro e eu voltava-lhe a perguntar se conseguisse confirmar, ou nas notas ou no telefone, quando é que ligou ao Primeiro-Ministro, que foi a primeira pessoa a quem ligou. E uma segunda pergunta, também peço que vá apontando, quando é que foi a primeira vez que falou com o Primeiro-Ministro, seja por telefone ou pessoalmente, depois desta chamada não atendida, e o que é que lhe disse? Depois, segundo o que eu percebi, às 22h10 e às 22h12 falou com o Ministério, com o MAI, e às 21h13 e às 21h30 falou com a senhora chefe de gabinete. E depois disse-me que ainda não se recorda bem, mas que entre as 21h30 e o fim das 22, não sabe precisar, chegou ao Ministério. E era aqui que eu lhe queria perguntar, porque isto é relevante, porque diz que às 21h52 falou com o Secretário de Estado Mendonça Mendes, que lhe disse para ligar para o SIS. Mas na conferência de imprensa tinha dito que Mendonça Mendes lhe tinha dito para ligar para a Ministra da Justiça. E por isso queria aqui esta confirmação. Mendonça Mendes disse-lhe para ligar para o SIS, correto? E perguntar-lhe também onde é que estava quando teve essa chamada às 21h52. Perguntar-lhe se efetivamente já estava no Ministério. Porque o que é que acontece? É que às 21h54, 2 minutos depois, a doutora Eugénia começa a contactar o CIRP. Podem ser aqui os 2 minutos mais importantes da vida do Governo. Parece-me muito estranho. Vou-lhe perguntar qual é que é a verdade afinal, porque às 21h52 Mendonça Mendes diz-lhe, liga para o SIS e, coincidentemente ou não, minuto e pouco a seguir, a doutora Eugénia está a começar a ligar para o CIRP. E por isso pergunto-lhe, novamente, se estava com ela ou se não estava com ela. Se estava no Ministério, se estava noutro sítio e dentro do Ministério se estava com ela ou não. Porque também disse na conferência de imprensa, nós articulámos e falámos isto com o gabinete do Primeiro-Ministro. Certo? E agora está-me a dizer que afinal estava sozinho. E depois reportámos às autoridades competentes. Falou sempre no plural e é isso que eu quero confirmar. Mas a doutora Eugénia, segundo depois o que nós percebemos, depois, uns minutos depois dessa chamada, às 22h10, fala então com o SIS. E o Sr. Ministro disse-nos que só pouco antes ou pouco depois da chamada com a Ministra da Justiça, que também não consegue precisar, é que soube disso, que o SIS já tinha sido contactado. E do que eu percebi falou com a doutora Eugénia, disse, olha, disseram para ligar ao SIS, e ela disse, já liguei. Pronto. E o que eu lhe pergunto é, sabendo que então ou soube disto ou pelas 23 ou pelas 22h40, um bocadinho antes ou um bocadinho depois deste telefonema às 22h53, o que é que o Sr. Ministro fez durante esta hora, não é? Porque se o Secretário de Estado Mendonça Mendes lhe disse, liga para o SIS, se isto era assim tão urgente, porque é que o Sr. Ministro não ligou para o SIS? Porque é que esteve uma hora à espera, teve uma hora à espera do quê? O que é que aconteceu para estar uma hora à espera, tendo em conta que isto era algo tão urgente que merecesse ligar para o SIS? Até porque tinha dito, inicialmente na conferência de imprensa, que quando falou com a Ministra da Justiça, tinha falado do SIS. Pois, entretanto, hoje já disse aqui que não falou, também, que não se lembra, ok, que não se lembra. Pronto. E queria-lhe, continuando aqui nesta senda, perguntar-lhe, durante esta hora, se efetivamente não fez nenhuma chamada. Porque, quer dizer, era tão urgente e dizem-lhe para ligar para o SIS e depois, durante uma hora, não acontece nada. E só depois é que afinal, descobrem que o SIS já tinha sido contactado. E por isso perguntava-lhe, obviamente, mais uma vez, voluntariamente, se quiser ver aí, ou nas suas notas, ou no seu telefone, se durante esta hora falou com alguém. E depois, do que eu percebi também, saiu do Ministério a seguir a isso, por volta das 23. E por isso, quer dizer, para mim há aqui muita coisa que não bate certo, não é? Que já há aqui várias versões diferentes, quer na própria CPI, quer em relação à conferência de imprensa, que era preciso esclarecer. E depois, para terminar, muito rápido, queria só fazer outras 2 questões. A primeira é o que é que nos pode dizer sobre a devolução da indemnização de Alexandra Reis, se já sabe alguma coisa quando é que o dinheiro vai ser devolvido. E a segunda, em relação às 2 tranches que ainda não foram pagas à TAP, que só serão entregues nos próximos 2 anos, se efetivamente têm mesmo de ser realizadas ou não, no sentido em que se a TAP vai ser privatizada, vamos estar a dar cerca de 700 milhões de euros portugueses
uma empresa privada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro. Muito obrigado. Sr. Deputado, tem toda a razão numa coisa, que é, eu tenho que confirmar a minha exata hora de entrada no Ministério. Disse entre as 21h30 e 10 da tarde, 10 da noite, não consigo precisar, portanto vou tentar, na medida do possível, eu guiei no meu próprio carro, porque o motorista estava vou tentar perceber exatamente a que horas entrei. Eu disse entre as 21h30 e as 10, pode ter sido entre as 21h30 e 10h15, não lhe consigo mesmo dizer, Sr. Deputado. Mas uma coisa consigo mesmo dizer, eu não transmiti à doutora Eugénia a instrução para ligar ao SIS e ela ligou ao SIS, de sua iniciativa às horas em que disse que ligou, ela aí tem mesmo numa hora exata, a hora em que falou. Portanto, eu vou tentar confirmar a exata hora em que eu entrei no Ministério. Mas há uma coisa que eu fiz quando entrei no Ministério. Eu, quando entrei no Ministério, estava a 2 agentes da PS. Portanto, eu tive bastante tempo nessa sala, sentado. E falei. Eu não tenho, portanto, eu não tenho a identidade dos polícias, mas as pessoas têm o nome dos polícias, o nome disso, existe tudo. Portanto, eu tive bastante tempo nessa sala com os polícias. Depois estive também na minha sala, havia outros temas, eu, apesar desta questão toda dramática, eu fiz outras coisas. Por exemplo, havia um Conselho de Ministros, que não teve nada a ver com isto, ou seja, uma coisa sobre uma resolução do Conselho de Ministros. Portanto, nem todos os telefonemas que eu fiz e recebi naquela noite foram todos sobre esta questão. Portanto, nessa hora, como está a perguntar, agora tenho que confirmar exatamente isso. Vou tentar precisar a hora em que eu entrei. Não sei se é possível. Posso só conseguir dar um intervalo. Por isso é que eu há bocado disse, olha, não consigo bem precisar, entre as 21h30 e 10, admito que possa ser 10h10, não lhe consigo precisar. Mas há uma coisa que eu sei, e isso lhe garanto já, não preciso verificar nada. Eu não estava na sala quando a minha chefe de gabinete ligou ao SIS, nem eu lhe disse, liga ao SIS, e ela depois ligou ao SIS. Ou seja, quando eu lhe disse isso foi muito depois dela ter efetivamente ligado ao SIS. Isso posso lhe garantir sem hesitações. A hora exata em que eu entrei no Ministério, de facto, não posso. Não entrei às 8 da noite e não entrei às 11. Agora, se foi às 9h59, às 10h02, não lhe consigo dizer, Sr. Deputado. Vou tentar, na medida do possível, encurtar isso. Devolução da indenização, Alexandre Reis, está a ser tratado. Havia algumas dúvidas processuais e de cálculo de valores, e se tinha ou não tinha. Portanto, havia dúvidas. A informação que eu tenho é que a TAP já consolidou a sua interpretação e, portanto, já tem apurado o montante exato e que vai proceder a essa recuperação. As trans fazem parte do plano de reestruturação. Veremos o que acontece. Não lhe consigo neste momento responder de forma cabal à sua pergunta, Sr. Deputado. Sr. Deputado, por favor. Faltam aqui várias questões. Com certeza. O Sr. Ministro vai com certeza assentar e depois responderá. Pronto, então eu vou voltar à primeira de todas, que era... Sim. Exato. Não tenho aqui, vou tentar saber a hora exata a que liguei ao Sr. Primeiro-Ministro, a hora exata e que não atendeu, e eu depois falei no final da noite com o Sr. Primeiro-Ministro, penso para aí à 1 da manhã ou 2 da manhã, só tive então o que é que... E contei-lhe só o que se passou, mas aí foi só mesmo informação, ou seja, já tinha sido contactada a PJ, aí foi só mesmo, então o que é que se passa? E eu contei-lhe, não, foi só isso. Ok, depois uma outra que não foi respondida foi na chamada com o Secretário de Estado Mendonça Mendes, onde é que estava? Eu nessa chamada estava...
Eu tenho quase a certeza absoluta que ainda estava em casa e por isso é que eu tenho que verificar exatamente a hora em que eu entrei no Ministério. Tenho quase a certeza absoluta que estava em casa. Há uma coisa que eu lhe garanto. Não estava ao pé da minha chefe de gabinete, e não transmiti à minha chefe de gabinete antes dela ligar ao SIS. Não transmiti. Isso posso garantir. A única coisa que eu tenho que verificar é a exata hora, ou pelo menos o intervalo o mais estreito possível, da entrada no Ministério das Infraestruturas. Nesse ponto tem toda a razão, Sr. Deputado. Certo, então, é só porque há pouco tinha dito que tinha chegado ao Ministério às 21h30 e depois, se calhar... Eu disse sim. E depois, se calhar, mais tarde para as 10 horas, isto na primeira ronda. E agora, nesta ronda, já está a atrasar bastante, já está a dizer que às 21h52, muito possivelmente estava em casa. Sr. Deputado, como lhe disse, a hora exata da minha entrada no Ministério das Infraestruturas tentarei, na medida do possível, fornecer. O que eu disse foi, depois de certeza das 9h30, não lhe consigo dizer exatamente a que horas é. Os telefonemas, repare, porque os telefonemas eu tenho as horas. Ou seja, eu tenho horas aqui dos telefonemas, a mensagem, tenho horas, não é? Diz, no 8h52. Eu não há um registro de entrada. Eu vou tentar arranjar ou a hora exata ou o intervalo mais preciso possível, Sr. Deputado. Sr. Deputado, deixe-me só sugerir-lhe uma coisa. Que faça as perguntas todas em continuidade, o Sr. Ministro registará Claro. com certeza as perguntas para ganharmos aqui algum... Mas o Sr. Deputado já tinha feito, agora só a precisar, acho eu. Sim, mas que faça as perguntas em continuidade, todas as que tiver para fazer, para depois o Sr. Ministro poder responder a essas perguntas, a cada uma delas. Não, falta as que não respondeu. É isso que eu estou a repetir. Só que depois, como começou a responder, eu também parei, foi hábito. Às 22h53, quando tinha falado com a Ministra da Justiça, inicialmente, na conferência de imprensa, tinha dito que tinha falado com a Ministra sobre o SIS, até tenho aqui a citação, e agora contraria isso, ou pelo menos diz que não se lembra e que não falou com o SIS, correto? Que esta aqui possivelmente respondeu e eu posso não ter ouvido bem. E a segunda, que era relevante, que era saber afinal o que é que aconteceu durante esta hora, não é? Porque se o Secretário de Estado de Mendonça Mendes lhe disse para ligar ao SIS, se era uma situação tão urgente, como é que depois, durante uma hora, não ligou ao SIS? Não era seu dever ligar ao SIS, então? Sr. Deputado, como lhe disse, a primeira coisa que fiz quando entrei no Ministério, estavam 2 PSPs, eu tive bastante tempo aí. E repare uma coisa, foi reportado... Eu, quando entro, eu não sei o que é que a PSP fez. Aliás, eu presumo que está tudo bem, que o computador foi recuperado, portanto, quando eu entro, não é? Vejo e presumo que está tudo a decorrer. Só depois é que eu percebo que o computador foi efetivamente levado. Portanto, naquele momento, em que está a PSP, eu penso que está tudo resolvido. Depois constato que não está. Portanto, eu passo tempo nessa sala, onde estão as 3 pessoas, que foram agredidas a falar, estão as outras 2 testemunhas lá também, e eu entro, estão os polícias, e agora não lhe sei dizer se fiquei lá 20 minutos, 15 minutos, mas fiquei lá bastante tempo. Por isso, Sr. Deputado, é que é importante perceber exatamente a hora que eu entrei, porque isso também responde à sua pergunta da hora, porque eu sei que tive 15 minutos com a polícia. Não tive tempo lá, não lhe consigo dizer 12, 17. Isto não é um telefonema, não é que uma pessoa tem a hora. Não há um registro, não é? Não passa um cartão e diz entrou às... Portanto, é mais difícil, é só por causa disso. Mas tem toda a razão, Sr. Deputado, vou tentar, porque de facto tem razão no que diz. E eu, sobre as horas dos telefonemas, tenho isso tudo preciso, mas por isso é que eu disse, depois das 9h30, entre as 9... Foi isso, uma coisa que eu sei dizer, foi depois das 9h30. E outra coisa que eu sei, foi antes das 11. Agora, ou antes das 10h30, foi bastante antes das 11. Agora, a hora exata, Sr. Deputado, vou tentar apurar isso. Muito bem, muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Presidente, é só até porque depois isto vai tudo para a ata e fica para o relatório. O Sr. Ministro disse 2 vezes, e eu acho que foi um lapso, por isso é que é uma clarificação, que o Sr. Chefe de Gabinete tinha ligado para o SIS.
Não, disse isto 2 vezes, por isso é que eu queria confirmar que foi um lapso, porque isto depois fica registado. Eu penso que não queria dizer que ligou para o SIS, correto? Correto. Foi, aliás, penso que ontem descreveu, ligou para o CIRP, depois estava à espera, recebeu um telefonema do SIS, eu não vi esse. Portanto, a única coisa que eu posso dizer sobre isso é que sim, foi um lapso que eu não tenho nada a acrescentar, porque não presenciei, não fui testemunha, não estive envolvido, portanto, sim, é um lapso de descrição de algo que alguém que sim viveu, testemunhou e pode atestar isso, disse aqui. Muito bem, está registado. Penso que está satisfeito o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Disse que muito possivelmente, afinal, falou com o Mendonça Mendes em casa e que foi este que lhe disse para ligar para o SIS e depois é que foi para o Ministério. E eu pergunto-lhe, então, porque é que, se isto era tão urgente, porque é que em casa não ligou ao SIS ou, no limite, no caminho para lá, porque é que ainda foi para o Ministério primeiro? Depois a seguir perguntar-lhe porque é que assumiu, quando chegou ao Ministério, quando viu a polícia, que já estava tudo resolvido. Pronto, já estava tudo resolvido. E terceiro, quando informa o Sr. Primeiro-Ministro na conversa à 1 da manhã, às horas que forem, se o informou que o SIS tinha sido ativado ou não, e se o informou disso, o que é que lhe respondeu? E, por último, sobre as horas em que entrou no edifício, a única coisa que peço é que já foram pedidas as imagens de videovigilância, segundo sei, que certamente incluam esse período, obviamente, dessas horas, não só aquela parte anterior em que supostamente houve os desacatos estejam filmados ou não, mas também depois as horas subsequentes, de modo a que possamos então apurar a verdade aqui sobre, não só sobre as horas a que entrou, mas depois saber efetivamente se esteve lá com a doutora Eugénia ou não. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu fiz 4 perguntas e tirando a da polícia, que nem foi a mim diretamente, foi ao Sr. Deputado, eu não tive nenhuma pergunta respondida. Mas pode ser uma folha separada, se calhar. Sim, Sr. Deputado, diga só. A primeira, até posso ler muito rapidamente, disse que muito possivelmente, afinal, tinha falado com o Mendonça Mendes em casa, que lhe tinha dito para ligar para o SIS e depois é que foi para o Ministério. E o que eu lhe tinha perguntado era se isto era assim tão urgente, recuperar o computador, porque é que não ligou para o SIS em casa, ou no limite, no caminho, porque é que ainda foi para o Ministério primeiro e só, tanto mais tarde é que tratou disto. Segundo, se na conversa que teve com o Primeiro-Ministro à 1 da manhã, o que é que lhe disse, o SIS foi ativado ou não e o que é que o Primeiro-Ministro lhe respondeu. E em terceira era a questão das videovigilâncias, mas que pelo seu acenado da cabeça, há pouco percebi que concordava que as câmaras... Sim, Sr. Deputado, de facto, a questão que eu disse que não há um registro de entrada, a videovigilância vai demonstrar a que horas eu entrei no Ministério. Tem toda a razão. Sr. Deputado, no final contei o que tinha acontecido, contei que tinham ligado ao SIS, o Sr. Primeiro-Ministro só tomou conhecimento das coisas, porque tudo aconteceu antes disso. Depois, qual é que era a outra pergunta? Sim. Sr. Deputado, liguei quando liguei à Polícia Judiciária, naquele momento. Depois eu entro, vejo que está lá a PSP, liguei depois à Polícia Judiciária, portanto... Mas eu não liguei ao SIS. Sim, tem que ligar o microfone, Sr. Deputado. Eu tenho... eu não liguei ao SIS, portanto foi dito que as duas entidades com responsabilidades nesta matéria eram o SIS e a Polícia Judiciária. Foi só isto, do caso do computador. Para terminar, Deputado Bernardo Blanco, a última questão. Sim, já não é uma questão, Sr. Presidente, era só uma clarificação até para o relatório que o Sr. Ministro disse que quando falou com o Sr. Primeiro-Ministro o informou que o SIS tinha sido ativado. Não é ativar. Ninguém ativou o SIS. Eu contei-lhe tudo o que tinha acontecido. Fiz-lhe a descrição possível dos factos. Foi só isto. Tipo, à 1 da manhã, já não me lembro quando é que isso aconteceu. Então deixe-me repetir a pergunta. Foi o que é que disse ao Sr. Primeiro-Ministro e se lhe disse ou não que o SIS, não vamos dizer ativado, vamos dizer que o SIS tinha feito uma intervenção. Esta é mesmo a última questão para o Sr. Ministro uma intervenção, definitivamente. uma intervenção
repara, uma intervenção não informei, porque a única coisa que eu posso informar é que foi feito um reporte. Não posso informar mais nada porque não sei, não tenho conhecimento. Portanto, obviamente, que como disse ontem, e bem, a chefe do meu gabinete, a responsabilidade terminou no reporte. Quanto ao mais, não somos as autoridades que podem dizer nada sobre essa matéria porque não conhecemos, não ordenamos, não mandamos, não controlamos. Portanto, a única intervenção do gabinete nesta questão do CIRP, originalmente, pela razão de jeito, Foi que falaram ao telefone com o foi CIRP. só um reporte, ou seja, alertou só para a questão de há um computador fora daqui com informações Vamos mesmo parar, Sr. Ministro. Muito obrigado, senhores deputados, senhoras e